uma história de exploração, pô, que envolve uma questão de escravização, né? E aí chega o futebol no Brasil com essa questão de futebol de elite, focado na elite, só que daí aparece uma questão, porque a diferença social no Brasil tá muito atrelada à questão racial, né? Racial pelo termo de ser do termo racista, né? É um país conservador, é um país que, porra, teve mais de 300 anos de escravidão, cara. E não era uma escravidão tipo, você é um derrotado de guerra, você é um escravo por dívida. É uma escravidão racial, velho. É uma escravização, né? Isso eu aprendi também, que escravidão é uma coisa meio que parece ser natural, né? Escravização é você tirar a pessoa do seu A ponto. sua condição de liberdade. Exato, né? E aí vem no Brasil, cara. Pô, e um esporte que se demonstrou já na Europa, que é um esporte que acabou dando uma força para pros explorados, e aí você chega no Brasil, ele ganha uma conotação racial, étnica, né, cultural. Por quê? Porque quem é o explorado brasileiro, Mas né? eu queria fazer uma parte aí nessa sua fala. Assim, eu acho que a gente tem que levar em consideração também, é muito importante, de América Latina como um todo, assim, né? Brasil, Argentina, Uruguai. É claro que na Argentina e no Uruguai a gente não teve a escravidão no mesmo formato que teve aqui no Brasil, mas também países com características muito parecidas com o nosso, e onde o futebol também vai adquirir características assim, muito discrepantes do que era na Europa, né? Então, Flor da eu acho pele que total, né? eu acho que é uma contribuição da América Latina como um todo mesmo, assim, né? Tanto que, nossa, eu fiquei muito chateado quando a Argentina não venceu aquele jogo contra a Alemanha. Eu era uma das pessoas que eu ia ficar muito contente se a Argentina ganhasse, porque para mim é um absurdo uma seleção europeia vir e ganhar uma Copa do Mundo aqui na América. Eu tava torcendo pra Argentina. Não, porra, velho, do futebol, o futebol na América, eu ia falar futebol americano e ia parecer que é outra coisa, mas tipo assim, o futebol na América, né, principalmente na América Latina, é uma puta fagulha de resistência, né, meu? Aqui é É, um grande exemplo, mano. Isso aqui muda a vida de pessoas, gente. e outro episódio também é um moralismo. Acho que o futebol é lógico, tem o fair play, né? É bacana e tal, mas também não pode ser moralista. Eu acho que a grande graça do futebol é que dá polêmica, dá discussão e dá essas coisas. Então, outro episódio assim que dá para a questão da América Latina, né? Contra a dominação e imperialismo europeu, é aquele famoso episódio da La Mano de Dios do Maradona. Pô, a Argentina Foda-se, né? foda-se. Cara, a Argentina tinha perdido a Guerra das Malvinas, né, para os ingleses, Puta, tinha puta, perdido puta uma parte. simbologia, cara. E aí, exatamente, e aí vai ter um jogo Argentina e Inglaterra, né, aquele clima tenso e tal, e o Maradona faz um gol com a mão nos ingleses. Basicamente o cara quer dizer o quê? Eu vou ganhar desses caras, mas nem que eu tenha que fazer um gol com a mão. O futebol é o exemplo, tipo assim, não é porque tá na regra que é o certo, né? Exatamente, é sensacional. E aí depois ainda nesse mesmo jogo ele fez aquele ele faz aquele golaço lá que é fantástico, Que assim, ele dribla todo mundo, né? sim, Cara, então, aí. sim, sim. E é muito foda isso, né? Porque daí quando chega o futebol no Brasil, cara, se tem essa característica, né, da segregação, né? Segregação racial, principalmente do brasileiro, que rolava aqui. E, mano, é nesse contexto que começam a aparecer vários termos que a gente escuta hoje no futebol. Que, cara, por exemplo, você fala do Fluminense. O Fluminense é conhecido como o time pó de arroz, né? Pó de arroz é porque, Uhum. porque os caras pra continuar ganhando, porque era um time forte e tal, eles contratam um jogador de origem negra. Mulato, né? Porque eu falo origem negra porque era mulato, né? Era, Origem. era É identificado na época o como mulato. Carlos Alberto. E aí, cara, o cara pra jogar, o cara. Porque assim, gente. Porque a gente tem que entender que o racismo, o preconceito, quando ele cai na boca do povo de uma forma de senso comum, até o próprio negro reproduz isso, né? Então, quando o negro tava jogando futebol e o negro torcedor
contrário ao time desse jogo, um torcedor rival do time que tinha o negro no campo, o próprio negro que estava torcendo, né, torcia contra. Não é torcer contra simplesmente, é torcer contra e manifestar uma torcida e xingamentos completamente racistas. Sendo que o cara negro que tá jogando bola ali tá representando ele, basicamente. E mesmo assim era reproduzido, porque cai naquela questão do senso comum, né? Tipo assim, acho que aquela frase do Paulo Freire resume muito bem, né? Que o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então cai muito nisso, né? E aí, quando cai no Brasil um esporte um esporte que se demonstra apaixonante, cai num Brasil racista, segregado, apesar de ter abolido a escravidão, vale lembrar, o negro no Brasil foi ter direito ao voto só em 1934, com a Constituição, né, de 34. E ainda você tinha uma estrutura completamente racista no sentido do preconceito puro e simplesmente, né? E aí quando vem pro Brasil com essa conotação e a galera começa a perceber que o negro começa a ter um destaque no futebol, porque, gente, a justificativa que a galera fala é que o negro tem que optar pelo jogo limpo, né? Porque assim, qualquer coisa que ele fizesse em campo era taxado como violência. Então, se ele tivesse uma disputa de corpo com um outro jogador, a culpa da situação, independente do que acontecesse, era do negro. Se o negro desse um carrinho, no jogo, no meio do jogo, quem era o culpado, quem era violento? O cara foi na bola, mas o violento era o negro. Por isso que dizem, né, que o jogador negro acabou desenvolvendo a ginga, o drible, para evitar esse contato com o jogador branco e acaba sendo culpado pela falta, né? E hoje, né, o futebol mais vistoso, mais gostoso de ver é esse jogador mais habilidoso, né? Eu prefiro muito mais ver um Ronaldinho Gaúcho jogar, né, do que um jogador extremamente técnico assim e tal. E a questão E isso dá origem a certos discursos que eu não gosto, assim, que eu já gostei, mas hoje em dia eu acho que é uma cabeça meio colonizada, que assim, pô, que coisa mais linda que um jogo de Libertadores, né? Você fala, mas jogo de Libertadores é feio, é catimbado. Caralho, por isso que é legal. É o puro emoção ali, né? É a raça, né? Exato. Legal, aí vai, não, é legal assistir a Eurocopa lá, porque o jogo é limpo e tal, mas tem jogo que da Eurocopa que tudo bem, é legal. Mas tem uns que é uma chatice. Agora não, o jogo da Libertadores é outra fita, cara. É sensacional. E assim, cara, você pega eu recomendo pra todo mundo aí esses jogos do futebol inglês principalmente. Antes da década de 90, pelo menos até meados de 90 ali, assistam alguns jogos assim. Cara, é um levanta-toco, velho. É um arranca-toco dos infernos, gente. Cara, é quase um rugby mesmo, cara. Campão cheio de terra, chovendo, a torcida grudada na orelha dos malucos. Meu, é animal, o negócio é a flor da pele, assim. Tem essa intenção E também assim por é parte legal, né, de alguns clubes, né? Como o Marco tá falando, também sobre esse processo de criminalização das torcidas, dessa festa que é organizada pelo próprio povo nas arquibancadas. Você tem essa modificação, inclusive, dos estádios, uma tentativa de distanciar, tornar mais europeu, né? Distanciar, né, o povo, né, o torcedor, de fato, do jogador do time ali. E eu tava vendo, cara, também dessa questão de inclusão, né, que o futebol... E aí, assim, o que a gente tá querendo dizer aqui, gente, que o futebol é muito mais do que um esporte coletivo de massa, saca? O esporte não é simplesmente aquela ideia o ópio do povo, né? O ópio do povo, ele se torna resistência, cara. E é isso que é foda, né? O futebol, ele trabalha com a emoção, né, meu? Então, assim... Essa ideia da participação por exemplo, você pega a figura do Pelé, né?
A galera ainda se tem aí essas manifestações infelizes da torcida aí de discursos e de insultos, né, de xingamentos, tanto raciais quanto homofóbicos. E além de ser um esporte muito machista, tal. Cara, a figura do Pelé, meu, e assim, eu sempre achei o Pelé um cara meio chapa branca, assim, no sentido de, tipo, mureteiro do caramba, tal. E aí, cara, a frase, o discurso que ele fala quando ele faz o milésimo gol, velho, porque assim, gente, ele faz o milésimo gol das crianças? em 69, gente. Começando, pelo menos, a fase mais radical da ditadura militar, com o Médici no poder, a linha dura, né? Aonde você tinha a aplicação do AI-5. E, meu, o cara faz o milésimo gol. Quando a galera fala, e Pelé, que você tem a declarar? Vamos investir na educação durante o auge da ditadura militar. E aí a gente fala o seguinte, cara, sabe o que é a questão de o cara falar isso durante a ditadura? É a questão que, pela primeira vez, o governo ditatorial que existia no Brasil não podia fazer nada, porque é o ídolo maior do maior esporte do mundo, falando. Não é qualquer um, não é um Zé Ruela, velho. Você não pode chegar simplesmente prender o Pelé, tá ligado? Então, assim, então era muito subversivo, no sentido dele falar, era uma puta afronta a um governo totalmente autoritário que estava no Brasil, né? Mas assim, eu penso que, é claro que o Pelé tinha os limites dele e tudo mais. Eu considero que alguns outros episódios talvez tenham sido mais subversivos que esse, mas é lógico. A importância, né? Dentro do contexto e dentro das próprias limitações, né? Enquanto jogador, a gente está aqui há um tempão falando do quanto era difícil o acesso a educação formal, até a própria questão do trabalho e tal. Então é evidente que o Pelé tinha todas essas limitações. Até por isso, gente, isso um camarada aqui de Sorocaba, um grande camarada Manu, que estava comentando comigo sobre o quanto é injusto cobrar certas posições políticas brilhantes do Pelé, e desconsiderando todo o contexto que ele esteve. Então ele teve frases terríveis, né, como por exemplo aquela do não se faz Copa do Mundo com hospital, mas assim Ronaldo falou isso também, então assim é importante considerar que o Pelé não é um intelectual, ele não é um atleta intelectual. Exato. E é o reflexo da sociedade brasileira, né? É o reflexo da sociedade brasileira, né? Sim, é diferente do Sócrates, por exemplo, que eu acho que você pode falar melhor que eu aí, que ele era formado, ele era médico, a família tinha condições e tudo mais. Pô, pro cara ter o nome de Sócrates, o pai no mínimo gostava de filosofia, né? Antes de você entrar aí na questão do Sócrates, eu queria trazer uma informação aqui, fui dar uma pesquisada rapidinho aqui. Boa. Né, sobre o goleiro que levou o milésimo gol do Pelé. Ele foi agente da ditadura argentina, inclusive. Caralho, quem que era o cara? Né, o nome dele é Edgardo Andrada, goleiro pelo Vasco da Gama, né? Sofreu o histórico gol dia 19 de novembro de 1969. Exatamente. Né? Trabalhou até ali em meados dos anos 80 como espião do exército para o Serviço de Inteligência 121 de Rosário. E aí, cara, Buenos Aires. Então, aí a gente vê, né, a simbologia, né, do gol, porque era um cara negro fazendo o milésimo gol da carreira. Olha o simbolismo, olha o poder que tem isso. Obviamente que depois na carreira do Pelé, ele se demonstra muito isentão, né? Ele não se posiciona, porque a galera... Na verdade, assim, a galera só cobra disso dele, porque assim, a gente tem que entender que, ninguém é obrigado... apesar de a gente achar que a gente falar de política ser importante, das pessoas se engajarem, ninguém é obrigado a exercer esse papel. A Copa de 70 é um dos grandes exemplos que a gente pode dar aqui de utilização do futebol para fins de política, né? Foi feita uma aparelhagem ali em cima da Copa do Mundo, e para colar a imagem do regime militar na seleção brasileira de futebol. A própria música, né?
90 Vamos juntos todos pra frente, Brasil. Salve a seleção.